bem-vindos! Está começando mais uma edição do UrbanView e hoje vamos falar sobre as perspectivas do mercado varejista de São Paulo em tempos de crise econômica, um super tema para você. Como é sabido, o país enfrenta momentos delicados na economia. Com isso, diversos setores precisam procurar alternativas e buscar a melhora na oferta e na qualidade de seus produtos. Mas como a rede varejista do estado de São Paulo tem enfrentado essa situação? Para bater um papo sobre o assunto, aqui ao meu lado, Carlos Correa, superintendente da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Obrigada pela presença, viu, Carlos? Prazer ter você aqui. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, lembrando que você pode participar encaminhando suas perguntas ao vivo para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia, que você vota no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é: você está pesquisando mais os preços dos produtos antes de ir ao supermercado? Primeira opção, sim, em tempos de crise essa pesquisa é essencial. Segunda opção, às vezes, mas só para alguns tipos de produtos. Ou terceira opção, não, pois não senti os efeitos da crise. Eu já votei, aguardo o seu voto lá no site da Urban Systems. No final eu trago para vocês o resultado da enquete e o Carlos vai comentar um pouquinho com a gente desse resultado. Então, participe. Bom, Carlos, para a gente dar o pontapé inicial da nossa entrevista, como é que surgiu a APAS? A APAS é uma entidade do setor supermercadistas, reúne empresários do setor e surgiu em 1971. Né? O objetivo era defender os interesses da classe de uma maneira muito direta, como as coisas aconteciam naquela época. Né? Logicamente que houve uma evolução e hoje o nosso papel é muito mais amplo. Nós temos 1.260 empresas. Dentre essas empresas temos as grandes redes, as megas redes, né, que estão espalhadas pelo Brasil, empresas regionais muito fortes, que têm uma representatividade relevante, e empresas menores, que em sua grande maioria são ainda administradas pelos donos. E o consumidor mudou durante esse tempo também, não é? Sim, bastante? A gente diz, nós sempre olhamos o mercado de forma que a evolução que acontece na sociedade, ela é refletida através do consumo, né? Através principalmente da alimentação, mas logicamente que setores como limpeza, higiene e outros setores tiveram um grande desenvolvimento e não era o lugar onde se buscavam esses produtos, não era nos supermercados. E a partir dos supermercados você conseguiu uma grande evolução destas outras categorias. Nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa começar, o Carlos me disse o seguinte: todo mundo vai no supermercado, não é? Ele é um bom termômetro aí da sociedade. Todo mundo vai no supermercado e no supermercado, logicamente, nos outros comércios as pessoas também vão, mas elas vão em determinados momentos da sua vida. Então, se você está reformando a sua casa, você vai na loja de material de construção. Se você está fazendo uma compra específica, você vai aonde aquele estabelecimento te atenda. Você vai num shopping fazer compra. Agora, nós gostaríamos de comprar toda semana no shopping, comprar roupas, comprar sapatos, mas não é assim que funciona. Mas, fisiologicamente, no supermercado, você obrigatoriamente, ou alguém nós chamamos de shopper, que é a pessoa que faz a compra, que decide a compra, é obrigado a ir no estabelecimento de supermercado para fazer frente às suas necessidades. Eu acessei o site da APAS e a missão é bem interessante. É o seguinte: a principal missão da associação é representar o setor supermercadista e contribuir para o seu fortalecimento sustentável, visando a satisfação dos associados. É isso? Eu aprendi no direitinho. Frigir aprendeu perfeitamente, mas essa frase é uma frase de 2 linhas, mas que ela tem uma abrangência enorme. Porque, primeiro, qual é o papel do supermercado se não abastecer o consumidor? Então, quando a gente diz da satisfação dos nossos associados, que são os supermercadistas, nós estamos falando que nós temos que provê-los
de serviços que eles possam fazer para melhorar os seus estabelecimentos e, por consequência, melhorar também para o consumidor. A segunda coisa, quando nós falamos da nossa abrangência do setor supermercadista, nós não estamos falando só da loja de supermercados, nós estamos falando do fornecedor de supermercados. Nós estamos falando dos serviços que aquele fornecedor precisa desenvolver para que os produtos cheguem com qualidade, no tempo certo e com a velocidade que o consumidor precisa e no local correto. Então, os supermercados, quando eu falei para você que a nossa missão original, representar o setor de supermercados era pequeno, ela é refletida nessa nossa nova missão, porque ela é muito mais ampla e tem a ver com a modernidade da comunidade. Então, a APAS não faz nada sozinho. Nós fazemos em prol do consumidor, né? Logicamente somos estabelecimentos comerciais, somos empresas, temos que ter lucro, então não há nenhum problema na relação disso, mas se nós não conversarmos com a cadeia do abastecimento, nós não conseguimos mais fazer o nosso trabalho. Então, esse trabalho é um trabalho de muitos agentes, não só dos supermercados. Então, a Associação Paulista de Supermercados entende que ela participa de algo maior e ela tem que se relacionar com todos esses agentes. Agora, falando especificamente sobre o estado de São Paulo, que é a unidade mais rica da federação, ela tem um papel importantíssimo aí na economia do país. E no setor supermercadista não é diferente, cerca de 30% do faturamento do segmento no país vem do estado de São Paulo, Carlos, é isso? Não diferente de outras atividades, São Paulo é uma locomotiva, com tudo que tem de bom isso e com todas as complexidades que isso traz, né? No setor de supermercados isso não é diferente. Nós representamos em torno de 90 bilhões de um total de 300 bilhões, que é o que fatura o setor de supermercados em todo o Brasil. Então, São Paulo, sim, tem uma participação grandiosa, né, de mais de 30% do PIB nacional de supermercados. E o setor paulista de supermercados também não fica atrás, não. Além de ter uma importância grande no PIB brasileiro, que é cerca de 1,56%, o setor paulista de supermercados é um grande polo gerador de empregos. Eu gostaria que você nos atualizasse aí sobre esses últimos dados. Meio milhão de pessoas trabalham nos supermercados. Mas o número é grande, mas o mais importante é a forma que isso é feita, que demonstra o nosso papel social. O primeiro emprego das pessoas, quando elas não conhecem nada, quando elas não têm nenhuma experiência, é ir trabalhar no supermercado. Não, eu preciso de começar a trabalhar. Aonde eu vou trabalhar? Eu tenho que ir no supermercado, que o supermercado que me aceita como primeiro emprego, para que eu possa ter uma experiência de trabalho num ambiente empresarial e, a partir daí, desenvolver as minhas capacidades e fazer outras escolhas ou, dentro do que o setor de supermercados hoje propõe, se desenvolver no setor, que é um setor que tem muitas oportunidades e que tem uma capacidade da pessoa subir na carreira rapidamente. Só tem um problema, tem que trabalhar bastante, né? O setor paulista apresentou um aumento de 8,6% com relação a 2014. Para esse ano, apesar do momento delicado da economia que nós vivemos, a expectativa é de aumento de 8,5% nominal no faturamento em comparação com 2014. Carlos, na sua opinião, qual o principal fator que faz com que a perspectiva para esse ano seja positiva de crescimento, mesmo em meio a uma crise? Quando você diz positiva, é que você está comparando com outros setores, né? Sim. Porque, na verdade, quando colocamos a inflação nesse crescimento de faturamento, você vai ver que estamos a zero ou até menos que isso. Então, nós estamos refletindo o que está acontecendo no país, porém não com a mesma velocidade que outros setores. Por quê? Porque a pessoa, ela entra num ciclo de, quando ela se sente insegura, ela não precisa perder o emprego. É somente ela se sentir insegura, já é o suficiente para ela
segurar os recursos e começar a racionalizar o seu processo de consumo. Ela começa com outros setores, com bens duráveis, com semiduráveis, e por último ela vai no supermercado e passa a também exercitar essa racionalização. Tudo em busca que o que ele tem de recursos seja suficiente para ele manter as necessidades, né? Então, logicamente que o que nós estamos vivendo também no setor de supermercados não é algo positivo. É algo de nós pensarmos que realmente demorou um pouco mais para chegar no nosso setor, mas nós sentimos nos últimos 40 dias que a velocidade aumentou. Então, a gente não está mais ouvindo se falar tanto em desemprego como a gente ouviu há 30, 40 dias atrás. Mas aí a pessoa recebeu o seguro-desemprego, a pessoa tentou se recolocar. Então, conforme você vai chegando no final do ano e vai passando aquele início da crise, de se falar em crise, porque a crise começou muito antes, mas de se falar em crise, daí nós começamos a sentir isso diretamente nos caixas dos supermercados. Agora, como é que você enxerga essa questão da crise que nós estamos atravessando? Você acha que existe também uma crise política que de alguma forma acaba agravando ainda mais a economia? É verdade. Nós entramos num emaranhado, né, tão difícil, tão complicado, que é uma coisa assim. Se nós tivéssemos só a crise econômica, nós já tivemos inúmeras crises econômicas. E algumas nós demoramos menos para sair, outras nós demoramos mais para sair. O que ocorre é que parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, nós sentimos a crise política, nós sentimos a crise econômica, ficou muito evidenciado a má gestão de caixa do governo, né? Então, nós somos uma associação de empresários. Nós sabemos que quando nós deixamos faltar dinheiro na nossa empresa e nós temos que buscar isso nos bancos ou através de financiamento dos fornecedores, isso tem um custo. E esse custo ele não pode perdurar, porque senão eu deixo de ser competitivo, eu não consigo colocar um preço competitivo para o meu consumidor. Então, logo, eu sei que isso é extremamente prejudicial para a administração das empresas. Para o governo não é diferente. Então, parece, não só o governo, que toda a sociedade surfou nessa coisa maravilhosa ao longo do tempo e mais evidentemente nesses 2, 3 anos. Então, o setor empresarial, o setor da imprensa, o setor, principalmente o governo, ele dizia uma coisa e parece que aquilo era abafado. Até que chegou um momento que, olha, agora vamos mostrar o que está acontecendo mesmo, fratura exposta. E aí todo mundo olha, nossa, como é que deixaram isso acontecer? Eu acho que a primeira coisa é como é que nós todos deixamos isso acontecer. É um aprendizado, todos nós somos culpados, porque nós deixamos isso acontecer, né? Então eu vejo que a crise, ela é sim econômica, né? Matematicamente se vê que ela é econômica. Você está gastando mais do que você recebe. Tenta fazer isso para o seu salário para você ver o que acontece. Né? Então, assim... Não, pelo amor de Deus. Então é aquilo. Tenta, né? Daí você chega no banco e diz, milagre, estou endividado. Poxa, o banco fala, agora eu vou te dar um dinheiro, mas custa mais caro. Por quê? Porque aumentou o risco. É o que acontece com o Brasil. Acontece que ajuste fiscal não era uma palavra do nosso vocabulário, do vocabulário comum. Era um vocabulário economês erudito para as pessoas. O que a gente aprendeu? Inflação. Isso a gente aprendeu. Ou inflação corrói o salário. A duras penas. Isso, a gente aprendeu. Né? Mas aí, outra coisa, que é a coisa do ajuste fiscal, era uma coisa do governo, estava distante. E a gente só ouvia assim, ele está se financiando com papéis públicos. Ok. Ele está aumentando a taxa de juros para financiar esses papéis públicos. Quem tinha algum dinheiro guardado, que legal, a minha aplicação vai render mais. Nós fazemos uma relação
direta com o que acontece conosco. E a minha inflação é diferente da sua, que é diferente de uma família mais jovem, de um profissional liberal, de uma pessoa que tem casa própria, porque quem tem casa própria não tem inflação do aluguel. Daquela pessoa que trabalha com o carro, então precisa do combustível, então o impacto do combustível é maior para ela. Então, todos este novo momento é um momento de aprendizado. Infelizmente está sendo uma dor, mas é um aprendizado. Então, o que a gente enxerga é que a crise é uma crise sistêmica. Todo mundo dizia, daqui a 6 meses nós voltamos a crescer. Mas para nós termos o horizonte do dia que vai voltar a crescer, nós temos que ter o horizonte do dia que a gente começa a acertar. Por enquanto nós nem começamos. Então nós estamos divagando e logicamente que a questão política, ela é a máquina, a locomotiva desse negócio. Enquanto não se acertar politicamente, qualquer coisa que os técnicos econômicos digam, parece que não surte efeito. Só surte efeito cada vez que a nossa presidente olha para o cofre e fala, nossa, tem menos dinheiro ainda, ou não tem dinheiro nenhum. Né? Então, eu acho que essa é a questão que está colocada para nós. Então, não é o que tem que... se nós somos a favor ou contra as ações que devem ser feitas. E sim, se o que está definido para ser feito, deve ser feito rápido, e seja feito de forma colegiada, correta, para que o nosso sofrimento tenha um dia para acabar. Essa é a resposta para aquela pergunta de $1 milhão, né? Qual a solução para o país voltar a crescer? É focar na questão política, né? De alguma forma? Esse é o único viés que você enxerga? Eu enxergo, porque qualquer outra coisa, por exemplo, são coisas paliativas. Essa semana o nosso ministro esteve lá falando com investidores. Todos eles olharam para o Brasil e falaram, é uma boa alternativa ainda. Porque quando você compara com outros, você fala, lá eu não vou investir de jeito nenhum. No Brasil é possível. O que tem que acertar? Se vocês acertarem uma série de coisas, eu vou para o Brasil. Mas eu vou até, por falta de alternativa, às vezes, por o Brasil estar barato, vou investir no Brasil. Mas, logicamente, a gente sabe que o preço destas empresas virem para o Brasil pode ser melhorado, a gente pode tirar o melhor proveito. É muito bom uma empresa vir, mas se a empresa vem somente no momento em que as coisas aqui estão baratas e nós estamos passando dificuldade, não é legal. Porque ao longo do tempo, não é agora que a gente está precisando de investimento estrangeiro. O Brasil é cheio de empresas estrangeiras, de empresas multinacionais, que já investiram. Como Índia, como China, que cada vez são... Então, mas então assim, nós temos uma questão que é uma questão de, nós queremos sim o dinheiro, mas nós teríamos que fazer uma melhor gestão desse dinheiro. Né? Então, nós queremos dinheiro para infraestrutura. Infraestrutura é um fator que você faz o investimento e aquilo vai retornando não só uma vez, ele retorna durante muito tempo, durante a construção e depois que fica pronto. Então, é uma coisa importante que nós devemos buscar, mas as regras não são claras. Ninguém vai investir num lugar de maneira sistemática onde não é claro. Eu vou investir quando eu vejo que é uma oportunidade. A oportunidade é quando o juros sobe. Agora, Carlos, você acha que a gente precisa mesmo de um ajuste fiscal mais severo que vai acabar, de uma forma ou de outra, onerando muito mais a população? Ou o ideal seria uma mudança mais estrutural por parte das políticas do governo, para que o investimento possa voltar a crescer e assim tirar o país de uma situação delicada economicamente? Uma coisa não tira a outra, não tem como. O ajuste, ele está se dando porque nos últimos anos nós financiamos as pessoas com crédito, financiamos o consumo com redução de impostos, seguramos a inflação represando preços públicos. Isso foi um crime. E de repente veio tudo de uma vez, você tem que pagar. Se você não pagar, não tem como. Então, é uma coisa interna nossa. Se nós não pagarmos, e se falou em 30, foi para 50, e agora já está em 110 a conta. Então,
de repente, essa conta, ela foi sendo represada e foi sendo construída ao longo do tempo. Chegou um momento que nós temos que tomar uma decisão de pagá-la, não tem como. E principalmente depois de pagá-la, qual é a forma de não construir uma nova? Né? Então, olha, tenho que gastar o que eu tenho. Só que isso é contrário a isso que você falou. Puxa, mas se eu fizer isso, aí o que significa isso? Eu não tenho dinheiro para os programas sociais, eu não tenho dinheiro para os investimentos. O que eu devo fazer? Você deve sim abrir o país, criar regras mais claras, né? E buscar mercados que possam ser seus parceiros sem ideologia. Nós estamos falando em troca de mercadorias, nós não estamos falando em ideologias. E é isso que o Brasil tem que escolher. Nós temos que escolher de uma forma responsável o que traz para nós o melhor resultado e o que reflete o tamanho que é o Brasil. É isso que a gente está mais chateado, é justamente isso, né? Parece que nós somos um país pequenininho. Pois é. E geralmente em tempos de crise surgem também oportunidades. Como é que o setor supermercadista está conseguindo criar, na verdade, né, um crescimento mais considerável em meio a essa crise? Olha, a primeira coisa, o setor de supermercados, ele tem um papel histórico no controle inflacionário. A inflação só não é maior porque nós, junto com a indústria, sentamos e negociamos duro. Porque depois de um aumento de energia de 58%, 60%, é impossível que as empresas não tenham que fazer o repasse de preço para os supermercados. E os supermercados nós não somos formadores de preço. Nós recebemos uma mercadoria, colocamos a margem que possibilita nós termos o pagamento das nossas despesas e da nossa lucratividade, cumprir com as nossas obrigações. Acontece que nós temos, às vezes, que sentar com a indústria e tentar fazer um malabarismo. Porque, olha, eu tenho um produto aqui que ele depende de insumo importado. Aumentou 40%. Por mais que você faça a questão de, eu tenho estoque médio, uma hora esse estoque vai acabar. Por consequência, daqui a pouquinho, a variação do dólar vai refletir no preço. Então, o supermercado vai fazer isso. Então, este papel é um papel extremamente importante que nós fazemos. Qual é a inovação? Nós sentamos para conversar com a indústria. Chegamos num ponto, às vezes, que não é possível aquilo que nós pleiteamos. E o que nós pleiteamos é caber no bolso do consumidor. Se não couber, loja de supermercado é linda, vazia é feia, é bonita com um monte de consumidores. Então, o supermercado busca sempre ter um preço competitivo, ter uma atitude. Se o supermercado não for um local alegre, não adianta que as pessoas não vão fazer suas compras. Então, nós precisamos criar esta alma, este ambiente. E isso nós fazemos de que maneira? Vamos buscar novos fornecedores. Veja que nós estamos falando em crise. E nesse momento, o setor de supermercados, ele sempre busca alternativa de novos fornecedores. Isso dá trabalho, porque você tem um produto que já está sendo consumido pelo consumidor. E de repente você fala que, olha, agora eu tenho uma nova oferta para você. Ele fala, você me garante que esse produto é bom? Então, às vezes, não é o supermercado pegar o primeiro produto que aparece e colocar na gôndola porque ele é mais barato e vai fazer frente àquele que acabou tendo que aumentar o preço. Mas nós fazemos isso numa velocidade que o consumidor nem percebe. Então, hoje você chega no supermercado, você encontra grandes marcas, porque nós, brasileiros, gostamos de marca. Nós gostamos de marca. Marca traz valor para nós. Mas, dado ao que acontece com o bolso, eu estou mais atento às novidades que estiverem nas gôndolas dos supermercados. E nós fazemos isso muito. Pois é, eu tenho uma pergunta aqui, falando sobre preço, que vem da Priscila Mazo, que é do ABC. Ela fala o seguinte: como são definidos os preços dos produtos nos supermercados? Quanto eu pago em média de impostos? Priscila, vai doer a resposta. Porque realmente a carga de impostos
é bem onerosa. Ela é atualmente, não onerosa, ela é onerosa e veja só, né? Eu fui o que defendi que nós temos que pagar a conta. O governo está achando uma forma legal para pagar a conta, aumentar impostos. Se ele aumentar impostos, como é que o supermercado não vai aumentar o produto? Se ele aumentou impostos e a parte dele, Matemática. ele não abre mão, ele está aumentando a parte dele. Então, olha, eu quero mais da minha parte. Pô, mas como é que eu faço? Então, isso é muito claro. O setor de supermercados, ele pega o produto, ele acaba recebendo o produto da indústria e ele coloca uma margem em cima daquilo. E mais os impostos, que depende de cada produto. Cada produto tem um imposto. É justo? Não sei, porque você imagina que ração animal tem menos imposto do que alimentação para humano. Então a gente fica um pouco preocupado. Não, eu entendo. Cigarro, bebida alcoólica é mais tributado. Exatamente. Agora, eu sei que não é da sua área, mas por uma cadeira de rodas, por exemplo, Sim. a gente talvez Sim. tenha que discutir um pouco mais essa questão da Exatamente. tributação ainda, Então, né, Carlos? quando você fala na injustiça fiscal, ela não é só de quem eu cobro, é como eu cobro também, né? Além disso, tem uma outra coisa. Não só o setor de supermercados, mas todas as empresas têm que montar áreas técnicas que possam fazer frente às demandas do governo de organização do pagamento dos tributos. Então, né, você não pode, você precisa verificar produto a produto, empresa a empresa, dependendo da localidade da empresa, e fazer o lançamento correto. Então você faz todo esse trabalho e manda de maneira eletrônica para o governo, né? Então ele tributa e nós preparamos todo o berço para que se faça o pagamento de impostos. Olha, eu tenho um dado aqui, um levantamento feito pela Proteste, que relatou que se o consumidor ele pesquisar de verdade, ele pode poupar cerca de R$2.000 por ano. Só em fazendo as compras do mês, né? Escolhendo o melhor supermercado, escolhendo esses preços. É isso mesmo? Dá para poupar tanto assim? Dá para poupar. Existe essa Dá para variação poupar, grande? mas nós temos que levar em conta que supermercado não é só preço. Né? Por que supermercado não é só preço? É o serviço. É o serviço. Mas o serviço, ele tem que ficar mais claro para as pessoas. O que é serviço para mim? Se eu tenho pouco tempo para fazer compra, de repente serviço é eu escolher o supermercado que está no meu caminho e que me atenda, que eu chegue lá, tenha o estacionamento, que o caixa me atenda a contento e que principalmente tenha todos os produtos que eu procuro. Porque se eu tiver que fazer picado as compras, eu preciso ter tempo. Não é todo mundo que tem tempo. Quem tem tempo deve procurar, deve buscar. Olha, eu vou comprar a minha parte de produtos aqui, a outra parte ali. Eu tenho uma tia da Moca que ela, toda vez que me encontra nas festas, ela fala: hoje você vai me falar qual que é o supermercado mais barato. Ela fala assim comigo. Eu falo: tia, eu conheço. Não tinha pensado nisso, cara. Eu conheço, tia, mas a senhora está disposta? É lá do outro lado da cidade. Ai, minha coluna, tal. Então, tem coisas que a gente precisa verificar qual é o objetivo, o momento de compra, o que você quer. Então, às vezes, a pessoa, naquele momento, ela quer comprar algo especial. Ela vai num estabelecimento que o preço não é o mais barato, mas que com certeza tem aquele produto. Agora, com o avanço da inflação e o orçamento cada vez mais apertado aí, você acredita que o brasileiro está pesquisando cada vez mais para encontrar esse mercado mais barato? A gente sabe que as despesas com o mercado giram em torno de 1/3 aí, né, do rendimento das pessoas. As pessoas estão buscando mais, realmente, deixando para lá um pouquinho o serviço e buscando um pouco mais preço? Com certeza. Não adianta, se eu não tenho tempo durante a semana, mas não tenho renda, eu vou pegar meu sábado e vou dedicar a isso, porque tem que fazer valer o meu bolso. Então, é natural. Nesse momento, as pessoas buscam sim fazer muito pesquisa de preço.
Tá? E não estou falando só das pessoas das classes mais baixas, né? Porque elas sim gastam em torno de 30% a 32% do seu recurso nesses produtos de primeira necessidade, alimentação, higiene, limpeza, mas o básico, né? Elas gastam. Quando você diz que a inflação está aumentando, onera por demais o orçamento da pessoa. Então, é a alternativa que ela busca para conseguir trazer para casa a mesma gama de produtos que ela tinha. É um momento de racionalização. E esse momento de racionalização, ele traz consigo um entendimento também da economia doméstica, que é importante as pessoas entenderem de um orçamento. Naquele período que nós estávamos, as pessoas estavam gastando e depois eu vejo. Nesse momento, ela é obrigada a voltar para a lista, ela olhar a lista, porque tem a lista, dá a lista para o marido olha a lista, compra as coisas da lista, depois vai lá e compra umas coisas. Hoje a mulher fala, eu vou junto com você, porque é a lista. Então não tem uma passadinha ali na outra gôndola, né? E do nosso lado, nós supermercados, estamos trazendo alternativas de fornecedores, estamos negociando com os grandes fornecedores e estamos fazendo campanhas promocionais, né? Sorteando produtos. Nós estamos fazendo uma série de coisas, sorteando uma série de coisas para motivar o consumidor, né? Porque é um momento de todo mundo tentar fazer o melhor. Tanto o grande estabelecimento, que tem uma capacidade de marketing, tem uma capacidade maior, mas tem uma responsabilidade grande também, quanto aquele supermercado de bairro, né? Deixa eu ver a forma que eu faço de fazer umas mudanças na minha loja e motivar, porque esse consumidor está sim racionalizando, porque ele necessita disso, ele está fazendo por necessidade. Agora, nessa mesma pesquisa da Proteste, São Paulo ficou com uma terceira cidade onde é possível fazer uma maior economia aí nesses 12 meses, aí a hora que você escolhe a loja mais barata. Na sua opinião, qual é o motivo dessa grande diferença que acontece em São Paulo entre os supermercados? Mercado extremamente competitivo, mas muito competitivo. Quando as pessoas falam, olha, aquele supermercado, ele está cobrando caro, ele faz o que ele quer. Não é, porque ele tem próximo dele outros supermercados. Ele tem como concorrente não só os supermercados. Se você olhar, tem alguns produtos que tem no supermercado que já tem nas farmácias. Se você olhar, grande parcela dos produtos que tem no supermercado, mas numa variedade muito menor, mas você tem na padaria. Na padaria, você tem um momento de consumo que compete com o supermercado. Então, eu tenho a comida pronta na padaria, por quilo, naquele estabelecimento, no restaurante. Se eu consumir ali, eu não vou consumir no supermercado. Então, olha que concorrência que eu tenho. E é uma concorrência de tempo também. Né? Então, é uma prestação de serviço que é feito para o consumidor, e o consumidor, muitas vezes, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir fazer, então eu vou me render a isso aqui. Às vezes é um pouco mais caro. Mas, gente, ou é isso aqui ou eu não como. Depois eu economizo numa outra coisa, porque ele vai economizar. Agora, essa diferença de preço pode se dar também por conta das grandes redes que a gente tem em São Paulo, que conseguem negociar os produtos em maior quantidade, conseguem talvez até barganhar um pouco mais esse valor? Sim, porém o pequeno supermercado tem uma estrutura mais enxuta. Então, é claro, logicamente que uma empresa maior, ela tem uma capacidade financeira e tecnológica maior. Ela tem informações mais rápidas, ela tem a gestão do negócio dela mais rápido, mais ágil. Ele consegue tomar decisões mais ágeis. Ela consegue fazer aproveitamento, às vezes, de determinados estoques, que o menor não consegue. Em contrapartida, o menor se movimenta muito mais rápido para se adequar. Então, eu acredito que essas diferenças se dão pela saúde que o setor supermercadista tem no estado de São Paulo. Quantidade de lojas. Então, se eu chegar na porta de uma loja de supermercados, olhar e falar assim, acho que eu não vou comprar aqui.
eu olhar para a minha direita e para a minha esquerda, eu vou ter estabelecimento que vai me dar opção. Essa é a grande democracia do setor de supermercados. Né? Então, eu acho assim que essa pesquisa ela é válida, tem valor, porém, o preço só do produto não é suficiente. Eu te falei de serviços internos. Mas vamos fazer uma conta de quando você sai da tua casa até você chegar naquele supermercado. A ida e a volta. Como é que você faz para chegar? Então, porque às vezes eu tenho o melhor supermercado, mas ele está do outro lado, o mais barato, mas ele está do outro lado da cidade. E também, a gente tem que levar em conta que às vezes aquele supermercado está fazendo o aniversário do mês. Ele fez uma promoção que ele negociou com os fornecedores. Logicamente que ele vai ser, naquele mês, ele vai ter produtos mais baratos. Vamos imaginar que esse supermercado esteja abrindo. Ele tem que dizer que chegou. Então, ele, logicamente, ele junto com a indústria, consegue condições e ele atua num formato de eu tenho que convidar as pessoas para virem na minha casa. Então, se você comparar todas as coisas que acontecem nos supermercados, de abertura, de aniversário do mês, de mês promocional, você vai verificar que sim, podem haver diferenças. E além disso, precisa se comparar se estamos falando do mesmo produto. Porque, de novo, existem produtos de marca extremamente reconhecidas, com muito investimento, com muita responsabilidade no Brasil. E existem produtos entrantes, segundos produtos, que também têm qualidade, mas de repente não tem o mesmo investimento em marketing que tem aquele. Então, se eu comparar itens promocionais, logicamente que eu posso encontrar diferenças, mas é naquela semana. Na outra semana não é mais. Então, há uma dinâmica e vocês podem perceber que não há outro comércio que faça promoções semanais como o setor de supermercados faz. O folheto. E aí, não suficiente aquelas promoções semanais, ele também faz a quarta relâmpago, que ele traz o produto lá numa qualidade e ele faz aquele movimento para fazer com que o consumidor se motive a comprar. Agora, Carlos, e o atacado? Quer dizer, as pessoas nesse momento de incerteza econômica, de alguma forma, talvez o consumidor final, ele está indo buscar mais esses produtos no atacado? Vocês já sentiram esse consumidor final chegando lá? Nós sentimos, mas a gente tem uma parte das empresas de atacado que vende também para o varejo, né? Porque atacado é o que não vende para o varejo. Quando você vende um atacado que vende para o varejo, é o que se chama de atacarejo. Algumas dessas operações são ligadas às empresas, aos grupos que são sócios da APAS. Né? Então, o que a gente vê? Esse é um novo modelo de loja, que o consumidor opta em determinados instantes. O que ele se propõe? Uma estrutura extremamente espartana, uma variedade de produtos menor, marcas alternativas e uma menor ou quase nenhuma prestação de serviço. Porque se ele prestar o serviço, ele não vai ter condições de vender aquele preço. Pode perceber que o consumidor não vai chegar numa dessas lojas e pegar um cestinho para fazer as suas compras. Ele vai ter que comprar um carrão, ele vai ter que pegar um carrão. Por quê? Porque aquilo instrui a pessoa a consumir mais. Então, o consumidor deve racionalizar isto também. Porque às vezes a impressão de eu estar pagando mais barato, ela não é suficiente para eu estar gastando menos. Então, isso é importante. Sem dúvida. Esse setor de atacarejo, ele está crescendo. Eu adoro esse nome, atacarejo, realmente é um nome bem interessante. Esse setor, ele está crescendo de alguma forma? Sim, ele está crescendo, mas qual é o entrave? O entrave este mesmo setor, ele também abastece os pequenos comércios que estão no seu entorno. Então, imagina, do ponto de vista daquele pequeno comércio
que não é abastecido pela indústria, porque ele compra quantidades menores. Seja esse comércio um restaurante, seja esse comércio um mini mercado, ou seja esse comércio um outro estabelecimento comercial. Ele vai lá e compra desta empresa. Porém, o consumidor que viria comprar na loja dele, já comprou lá naquela empresa. Então, isso ainda vai ter que ser um pouco melhor depurado, porque há espaço para todos, mas neste formato nós estamos prejudicando as menores empresas, porque de um lado a gente propõe vender a ela um produto mais barato, eu atacarejo vendendo para o pequeno comércio, mas em contrapartida eu também estou retirando o consumidor que compraria dele. Então, como que é esta vantagem? Isso ainda, este é um modelo de negócio recente, de alguns anos, veio complementar os hipermercados, os supermercados, os mini mercados, os hortifrutis, os sacolões, olha quantos formatos nós temos. E quando você vai para o exterior, tem outros formatos. Então, nós ainda estamos aprendendo. Vamos ter outros formatos no Brasil. Com a renda maior, possibilita você fazer esse tipo de coisa. Então, nós vemos que a concorrência é salutar, porém, algumas coisinhas, elas vão sendo construídas e precisam ser ajustadas no meio do caminho. O mercado vai reger isso, mas nesse instante, do mesmo jeito que no passado se procurava o hipermercado, porque como ele tinha muito produto, a tendência dele fazer uma negociação melhor era importante, e não se olhava se tinha alguém para me atender. Eu estava no hipermercado, se eu procurasse alguém ali para me atender, no hipermercado de 10 anos atrás, no de hoje você até encontra, né? Porque o modelo dele era um modelo de autosserviço, de alto volume, né? E ele convivia com as outras classes. Então, este desenvolvimento agora está vindo o atacarejo. Então, estamos desenvolvendo e estamos vendo. Bom, agora a gente vai entrar numa questão polêmica, são das sacolinhas de supermercado. A partir do dia 5 de abril deste ano, começou a valer a Lei 15374/11, que determina o uso de novas sacolas plásticas nos supermercados na cidade de São Paulo. Em vez das sacolas plásticas convencionais, na cor branca, que a gente já tem há muitos anos, os consumidores encontram sacolas nas cores verdes ou cinza, maiores, mais resistentes e que tenham pelo menos 51% de sua composição derivada de matéria-prima retornável. Carlos, eu te pergunto, essa medida foi acertada, na sua opinião? Reduzir o uso do plástico já está mais do que reconhecido mundialmente que é necessário. Mas é só o plástico? Não. Reduzir qualquer resíduo é bom. Por quê? Porque nós temos que tratar melhor os resíduos. Basta nós vermos os rios, os mares e as florestas e as cidades que estão sujas, né? Que estão recebendo uma quantidade de resíduos muito grande. Então, como em outros países do mundo, no Brasil, através do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria do Meio Ambiente, foram propostas inúmeras ações para redução. Essa redução foi tratada ao longo dos anos. Se chegando agora em 2015, numa lei ainda do governo do prefeito Kassab, sim, que proibia o uso da sacola plástica. Proibia, na totalidade, proibia. E não proibia nos supermercados, proibia em todo o comércio. Então, a primeira coisa é uma proibição de lei. A segunda coisa é para todo o comércio, não é só para os supermercados. Então, esta é a primeira coisa. Aí, a prefeitura resolveu fazer uma regulamentação. Não ser tão radical. Ela regulamentou, visualizando a questão das pessoas, do consumidor que estava acostumado com a sacola e prevendo que ela queria uma cidade moderna, junto com outras ações que o prefeito Haddad está fazendo,
esta seria: vou valorizar a coleta seletiva. Setor de supermercados, nos ajude a fazer essa implementação de uma nova sacola. Aquela está fora, está banida, vem de fonte fóssil, faz mal para o meio ambiente, não tem como. Vamos tentar trazer alguma coisa que faça ao meio do caminho. Vamos trazer uma outra que 51% é de fonte renovável, não é biodegradável, é fonte renovável. Em vez de ser de petróleo, é do bagaço da cana-de-açúcar, o rejeito da cana-de-açúcar. Então, com isso, você faz 51% de uma matéria-prima e 49% da tradicional. Conclusão: se a lei dizia que é proibido sacola plástica porque o plástico fóssil não faz bem para o meio ambiente no formato de sacola, né? Por que esta lei agora implementada de sacolas com 51%, com os outros 49% tradicional, é uma coisa que é para você consumir da mesma maneira que você consumia? Não cabe isso, porque na lei, né, o mote da lei era a redução. Então, se agora o prefeito achou uma alternativa de aumentar a coleta seletiva, como é que nós poderíamos ter uma sacola, olha, entregue esta mesma, que é 40% maior, né? Então a sacola agora, em vez de 6 quilos, ela tem 10, e ela é muito mais resistente. Então veja só, se ela é de 10 quilos e não de 6, como é que essa sacola foi construída? Com mais plástico, de 6 para 10, aumentou o plástico. Se a sacola ela não era regulamentada e se especificou uma medida mínima para que ela não rasgasse, não soltasse, se aumentou a quantidade de plástico também nessa sacola. Então, parece que a gente estava retrocedendo. Mas, o que a gente entendeu no âmago da lei? Tem que reduzir. Tem que fazer campanha. E foi isso que nós fizemos. Nós fizemos uma campanha com o PROCON, com a ajuda da Secretaria do Meio Ambiente também, para que os consumidores entendessem que, apesar de estar disponível a sacola, uma nova sacola, ela tinha um uso restrito na coleta seletiva. Então eu não poderia reutilizá-la? Sim, você poderia reutilizá-la até a hora que você quisesse, mas em determinado instante, você não jogava ela fora, você fazia coleta seletiva. Se nós tínhamos um hábito arraigado de 40 anos com sacola plástica, como é que de um dia para o outro nós íamos colocar a sacola em cima da mesa lá do caixa e falar para o consumidor: só pegue quantas você necessita? Ele não iria, porque ele não tinha mudado o hábito. Era necessário que se fizesse tinha que ajudá-lo a fazer essa mudança. E foi o que nós fizemos. Nós fizemos uma campanha durante 6 meses, aonde no momento inicial eu dava 2 sacolas para ele. Mas se ele quisesse a terceira, ele teria que pagar. Qual o preço? O preço que o supermercado paga da sacola. O preço que o supermercado paga. Por quê? Eu vendo de 10 a 40 mil itens, dependendo do tamanho dos supermercados. Eu não preciso do item sacola para ser um item de venda. Eu não preciso. Era uma forma de você fazer com que o consumidor entendesse que a sacola, ela não é gratuita. Nunca foi. Ela era embutida no preço dos produtos. E também, como eu poderia continuar dando essa sacola gratuitamente, sem descumprir a lei, porque daí não adiantou nada uma lei que proíbe se eu estou dando, e eu ia dar uma sacola de maior espessura e uma sacola muito maior. E as pessoas iam continuar consumindo a mesma quantidade, porque é uma coisa que não tem preço, não tem valor. E, principalmente, respeitando as pessoas que resolveram seguir um mote, entendem que realmente
há uma mudança climática, há uma mudança de ambiente que muitas vezes ela é muito mais ampla do que o nosso entendimento, principalmente nós do setor de supermercado. Nós não somos especialistas em clima, nós não somos especialistas em meio ambiente, nós somos especialistas em compra e venda de produto, em atendimento, isso nós somos. Como é que nós iríamos fazer com que o consumidor entendesse isso? Alguns consumidores se colocaram num entendimento mais fácil, mais rápido. E o que nós pensamos? É justo aquele consumidor que tem que levar a sua ecobag ou a sua maneira de levar as compras, pagar a sacola plástica daquele que usa a sacola plástica indiscriminadamente? Não é. Então vamos fazer isso. O consumidor que traz a sua sacola, eu inclusive devolvo para ele o valor da sacola, como forma de incentivar. Neste momento que nós estamos vivendo de crise, essa foi uma grande sacada. Por quê? Poxa, se a cada 5 itens eu devolvo 3 centavos, olha uma compra, quanto você faz e quanto que é. E tem a questão social também, sim, né? Mas... A minha ecobag está lá guardadinha no meu carro. Perfeito. Então, existia uma série de coisas e existia principalmente por que as pessoas entenderam melhor esse momento. Porque as pessoas sentiram que a água pode acabar. Para nós, a água vem da torneira, não vem lá da represa. Então, a gente abre a torneira, vê que tem água, nós estamos satisfeitos. Porém, a imprensa noticiou tanto e os técnicos disseram o problema é tão grave que as pessoas começaram a entender, caramba, é possível se fazer alguma coisa. E a sacola está dentro disso. A sacola é o problema do mundo? Não. É que nós do supermercado tínhamos que começar com alguma coisa. Nós, junto com a indústria, trabalhamos em inúmeras outras coisas, como, por exemplo, redução de embalagens. Existem inúmeros programas da indústria para redução das embalagens, de fazer produto concentrado, de se diminuir. A tecnologia de embalagem é muito grande. Então, quando você compra uma TV, vem um isopor gigantesco. Não vou entrar no método de dizer que o isopor é ruim. Eu só vou dizer o seguinte: eles conseguem fazer uma placa hoje que não precisa mais de todo aquele isopor. E com isso, diminui o tamanho da embalagem, diminui o tamanho do frete, por consequência, diminui o preço para nós consumidores. Eu gosto. Eu também, eu Carlos. gosto. Então é isso. Agora, olha só, a agência de classificação de risco Standard & Poor's retirou o selo de bom pagador do Brasil, que classifica a dívida brasileira como de alto risco de calote. Como é que você analisa essa situação e como é que essa situação pode afetar de alguma forma o setor supermercadista? Eu entendo esse assunto, ele tem uma complexidade, sim, mas assim, de maneira simplória, se eu tinha uma nota melhor e alguém está me dando uma nota menor, a minha credibilidade diminuiu. Então, em todo o meu campo de atuação, a minha credibilidade diminuiu. E principalmente no momento em que nós precisamos de investimentos externos, alguns fundos de investimentos internacionais não podem investir em países que não tenham determinado grau destas entidades aí, sem entrar no mérito da entidade, né? Da lisura da entidade, da qualidade da entidade. Porque esses nomes vieram agora para nós, né? Apareceu aí, Standard & Poor's e tal, né? Nós conhecíamos, mas era um negócio distante. De repente, estão te tirando, estão te dando uma nota baixa aí, né? Então, eu entendo que isso sim reduz investimentos no Brasil. Se reduz investimento no Brasil, por consequência, em algum momento, vai atingir os supermercados, que é uma parte do comércio relevante. Muito bem, Carlos, a gente está chegando ao final do Urbanview, mas antes eu queria que você contasse rapidamente o que é o Troféu Ponto Extra APAS e falasse um pouquinho também sobre a feira e o congresso que vocês organizam, que é super interessante. A Associação Paulista de Supermercados, ela organiza um evento que está na 31ª edição, que é o Congresso e Feira Internacional de Negócios em Supermercados. É muito mais do que uma exposição de produtos.
é um local de geração de negócios. Um fornecedor que está entrando no setor de supermercados e vai para a Feira da APAS, pode contratar vendedor para atender, porque vai vender muito. Porque a feira traz empresários do Brasil inteiro e do exterior. 51 países participam de alguma maneira, seja expondo ou seja comprando, visitando a Feira da APAS. Então, é uma grande exposição de produtos, serviços, tecnologias e equipamentos para o setor de supermercados. Além disso, nós sabemos que o nosso setor, o comércio, ele precisa cada vez mais de adquirir conhecimento. Então, fazemos junto à feira um congresso que temos na participação de em torno de 3.500 pessoas nos 3 dias, com mais de 40 palestras. Nós falamos que lá é a meca dos supermercados. Tem de tudo que você imaginar que nós conversamos sobre o setor de supermercados. Seja uma iluminação de um supermercado, seja como é que você faz a melhor escolha de um produto para aquela região, dado uma pesquisa de hábito de consumo, seja como é que você faz o melhor controle financeiro dos recursos que estão nos supermercados. Então, a Feira da APAS é um grande evento reconhecido mundialmente e é um orgulho do nosso setor. Do nosso setor não é só dos supermercados, é da indústria também. Muito bem, bom, e já que nós estamos chegando ao final do Urbanview, eu vou dar uma olhada aqui no resultado então da nossa enquete. A pergunta foi a seguinte: você está pesquisando mais os preços dos produtos antes de ir ao supermercado? 19%, Carlos, disseram não, pois não sentiu os efeitos da crise. 38% disseram sim, e em tempos de crise essa pesquisa é essencial. E a maioria, 44%, diz às vezes, mas só para alguns tipos de produtos. Olha aí. Reflete bem o que você colocou, né? Quer dizer, não vale a pena também ficar comprando picadinho, são alguns produtos muito específicos, é isso? É isso mesmo, e na verdade não é que reflete o que eu falei, eu é que refleti o que eles falam, porque parece que eu conversei com eles antes de entrar aqui, e assim é o não consumidor. Não foi combinado, tá? É assim, né? Não é que não foi combinado, assim é o consumidor, né? O consumidor, ele busca a melhor alternativa, mas ele também é fiel, porque ele sabe ver o valor do estabelecimento, do atendimento, do produto diferenciado, do carinho, ele sabe o valor que tem, muitas vezes, o estacionamento do supermercado, ter lojas satélites que facilitem a vida dele, ter comida pronta, né? Então, tem uma série de coisas que quando ele vai no supermercado, racionalmente ele fala, eu procuro o melhor preço, mas no íntimo dele, ele procura um agregado de prestação de serviço. Lógico, todo mundo quer levar vantagem. E a gente sempre fala que levar vantagem é comprar no mais barato. É comprar no preço justo para aquele que te entregue tudo o que você precisa. Muito bem, eu conversei aqui com Carlos Correa, superintendente da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Carlos, obrigada pela sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo para vir conversar com a gente. Foi ótimo o nosso papo, viu? Parabéns, sucesso aí na sua empreitada. Muito obrigado pela oportunidade e o programa é um sucesso, né? E que a gente possa estar sempre disponível para trazer um pouquinho do trabalho que nós desenvolvemos na associação e que o setor de supermercados tenta fazer para a sociedade. A casa é de vocês, parabéns. Bom, e na agenda Urbanview de hoje, a revista Exame, edição 1100, publicou com exclusividade o estudo da Urban Systems sobre as melhores cidades do Brasil para fazer negócios. Nessa segunda edição do estudo foi elaborado um ranking onde são destacadas as cidades que oferecem o melhor em termos de infraestrutura, capital humano, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Barueri, na região metropolitana de São Paulo, ficou em primeiro lugar na soma de todos os indicadores avaliados entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Para esse ano, um segundo ranking também foi gerado, considerando os municípios de 500 mil a 100 mil habitantes. As cidades paulistas de Vinhedo e Paulínia foram os destaques, ficando com a segunda
e primeira posições, ficando com a primeira e segunda posição, respectivamente. Você pode conferir mais detalhes aí desse ranking no site da Urban Systems, urbansystems.com.br, e acesse também nosso conteúdo no LinkedIn e no Facebook. Obrigada pela sua presença, eu te aguardo na próxima quarta-feira, dia 11/11, às 17 horas, para bater um papo comigo e com o Henrique Gambiaghi, diretor da Asbea. Uma ótima semana para vocês e até lá!